Boa noite a todas, todos, todes. Nós estamos aqui numa conversa live, né? Eu acho que é uma conversa, é uma roda de conversa virtual, mas ela é muito presencial. Com o Mago Jardineiro. Na verdade, é ele que vai fazer uma conversa comigo. Então, por favor, comece. É isso aí. O Mago ainda tem os dedos grossos na internet, aí as amigas vão ajudando a entrar. Mas a verdade é que eu convidei a Bernadette para a gente fazer essa conversa. Começamos hoje e nós vamos ter ainda outras conversas com outros candidatos e candidatas, não só a Prefeitura de Curitiba, como também Quatro Barras. Vai ter gente aqui falando, né? E é um espaço de amigos que a gente tem afinidade, tem algumas lutas parecidas, se encontra por aí nas peleias e queremos conversar publicamente sobre o que nos move, o que nos faz nos apoiar, e tentar esclarecer alguma dúvida que tiver, tentar fazer as conversas irem mais para frente, mais para o alto e mais profundas. E, Então, eu Mago, quero. Diga, Bernadette. uma coisa que é super importante, né, é que as pessoas entendam que um vereador, ele é construído junto. Então, existe uma co-construção, onde as pessoas, as comunidades vão trazendo, né, as demandas e co-construindo soluções, né? Então, o vereador, ele é um representante, é uma pessoa que está ali, está lá na frente representando a todos, né? E conhecendo as propostas da prefeitura, vai entender como fiscalizar e como co-construir, como trazer novas leis, como utilizar o dinheiro público, como que a gente vai arquitetar junto, né? É como uma arquitetura mesmo, um desenho, um design junto. Então, é muito bom que as pessoas possam construir junto, e você, nesse sentido, é um querido, né? Onde as pessoas querem saber as coisas ligadas à natureza e as soluções que a gente pode trazer juntos, né? Maravilha. Isso, Ber. A gente já tem vários anos de caminhada e sempre acabamos em algum jardim, né? Já fizemos projetos juntos, temos a Ecovila lá de Quatro Barras, do Sebe Sucavati, onde a gente é vizinho, temos vários projetos lá dentro, né? Nós já nos acompanhamos criando filhos, sendo avós. Que legal, né? E agora eu estou te acompanhando aí nessa coisa que eu te falei, né? Que eu admiro e só posso apoiar, porque acho que é uma coragem grande e uma tem que ter um desprendimento grande também, né? Então, acho que você está preparada, está pronta, né? Pela vida que levou, pelas causas que já defendeu e defende. Então agora é uma caminhada mesmo para fazer como você falou, co-construir com as pessoas que vibram junto, que têm esses interesses, essas vontades, sentem essa dor, sentem essas alegrias. Então, muito legal que você está aí na frente. Mago, hoje eu estava descobrindo quantos anos que a gente se conhece já. Eu acho É, que é mais ou menos 35. é por aí. É uns. É por aí, é por aí. Aham. Eu queria contar uma coisinha que eu acho que para mim, bem significativa. Eu estava lá numa situação de mudança de vida, mudança de relação, mudança de vida, né? Com os filhos pequenos. E você também, né? Pai com os filhos pequenos, né? Uhum. E você tinha um curso, biodiverso, Jardim Biodiverso, é isso? Uhum. Isso. E uma amiga minha pagou o curso para mim, uma amiga nossa em comum, Nossa. porque eu estava no período de transição e eu estava, inclusive, sem as condições de poder pagar o curso, tá? Aham.
E aquele curso deu uma mudança na minha vida, assim, no meu coração, porque era um cantinho de talvez, não sei lá, 20 metros quadrados, não sei, não, era mais. Eram uns Uhum. 50 metros quadrados ou 100 Sim, metros sim. quadrados que você tinha pequeno. E ali tinha todo tipo de árvore, né? Ali Uhum. tinha todo tipo de. Literalmente era biodiverso. A gente Sim. fazia uma volta assim, 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 mas tinha tanta conversa em cada pedacinho, em cada árvore, e perfumes e flores. A gente passou a tarde ali. Uhum. E ainda no final eu ganhei uma caixinha de fósforo cheia de sementes. E você acredita? Aquela caixinha a gente tinha que fazer ela cantar, bater nela, cantar samba junto com você, né? E você tocava Aham. viola, né? E a gente tinha que plantar aquelas sementes, né? E algumas sementes eu plantei, as outras ficaram ali dentro. Esses dias eu descobri a caixinha. Porque é uma falta, porque eu deveria ter plantado todas as sementes. Veja só. Aham. Mas eu me lembrei, assim, me reconectei, puxa, eu me perdoo porque eu não consegui botar aquilo na prática, né? Aham. Contudo, eu me reconectei novamente com todo aquele movimento e aquela amorosidade, né? Era muito generoso aquele jardim, ele tinha uma prosperidade. Uhum. E me toca ainda profundamente aquele momento, e eu tenho gratidão, eu tenho gratidão. Sim. Que as Que pessoas bom. pudessem se reconectar sempre com a natureza, né? Essa é uma aspiração da minha parte. Então, você guardou aquela coisa importante, preciosa, né? Não colocou para multiplicar na terra, mas a gente foi multiplicando nas ideias. Depois a gente ficou amigo e foi fazendo muitas coisas, né? Sim, E o símbolo ali daquelas sementes e daqueles sonhos adormecidos que estão ali, esperando que aquela semente também germine para nutrir o sonho, né? Então, quem sabe agora ainda alguma nasce depois de uns 30 anos. É bem interessante isso também. Também é eu sou uma válido, né? catadora de sementes, sempre. Eu sou uma Aham. catadora desde antes e eu continuo catando sementes, eu trabalho sobre as sementes, eu dou aula sobre as sementes, sabe? Então, a Por causa do semente é uma coisa design. incrível, assim. E elas talvez estavam dormentes, aquelas sementes. Eu não sei se Uhum. plantar, elas Uhum. ainda dão. O que que você acha? Planta? Vou plantar, vou É, fotografar tudo. porque a história era assim, né? Era de pegar os sonhos que a gente tinha despertado e plantar junto com aquelas sementes para que elas dessem força e nutrissem o sonho. Quem sabe agora é o sonho grande aí que está vindo e é a hora dessas sementes, né? Eba! Eu vou fazer isso, tá? Daí eu te conto. Legal. A gente se Sim, boa. acompanha daí. Faz num vasinho, pode pôr tudo num vaso só, Eu né? lembro Como a disso, gente a ideia faz era aí com. essa. Agora já não é mais jardinagem biodiversa, é a biodiversão com a jardinagem. Isso! Eu lembro que você fez essa mudança, né? De diversão É. em forma de jardinagem, né? Isso, isso. Muito bom, muito Eu bom. estou criando um método, né? Um método para as pessoas se tornarem cada vez mais abundantes, mais alegres, mais mágicas, mais criativas com a biodiversão. É o método da biodiversão com o Mago Jardineiro. E, maravilha. No que eu puder, eu estou sempre propagando para as pessoas. Sempre. Sim. Então, Ber, é bem legal assim. Faz tempo que a gente nem se encontra pessoalmente. A última foi no assentamento da Lapa, que foi uma coisa muito especial, muito importante também, né? Muito, 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 muito. E pouco a gente conversou, mas eu sei, já que você estava pré-candidata, agora já é candidata, aí pelo PDT, a Câmara Municipal de Curitiba. Vi Uhum. ali no teu flyer que você tem algumas propostas que são bem aquela que eu conheço da tua trajetória, da tua caminhada.
mas sei que tem novidades, aí tem coisas para um novo formato. Então, queria que você falasse um pouco disso, como é que você está se sentindo agora, né? Aí procurando ser uma representante e trazer essas coisas para as pessoas que nem sabem ainda que pensam dessa forma, que valorizam desse jeito, que podem também se juntar e trazer esse tipo de valor para determinadas coisas aí, né? Eu estou com aquelas 4 frases, né? 4 palavras-chave, Uhum, que é a sustentabilidade como um grande guarda-chuva, né? E que eu posso dar uma explicadinha sobre ela. A mudanças climáticas, as soluções baseadas na natureza e a inovação. Então, elas uhum, são inovação social. Elas são palavras que elas vão assim dançando uma junto com a outra. uhum, E eu vou contar um pouquinho. A sustentabilidade e uma Curitiba sustentável, ela tem uma combinação entre eixos. Tem um autor que ele não é apenas um autor, ele foi um sociólogo, economista que vivenciou o Brasil pela forma do Brasil, por tudo que o Brasil é, que ele se chama Inaxi Sachs. E ele tinha muita conexão com a minha universidade, e eu me conectei com ele, assim, como uma das únicas, assim, que se ligou com aquilo que ele estava falando. Ele foi uma das pessoas que criou o termo ecodesenvolvimento. Então, ele achava que a palavra sustentabilidade ele não dava o tom porque merecia explicações e tal. E a uhum, palavra desenvolvimento sustentável também não era adequada, uhum, porque o desenvolvimento em si é expansivo, e quando a gente tem que dar bordas para a sustentação, não é algo tão possível, porque é uma orquestração entre saberes transdisciplinares, né? E uhum, entre diversas áreas. Então, ele achava que nós deveríamos trabalhar com a palavra ecodesenvolvimento, porque aí em si o desenvolvimento que em si cresce, né? Ele tem é, uma maturação, ele vai ter um timing, ele vai se expandir, mas daí vai depender do timing que aí a palavra eco vai dar, o tom é o timing do planeta. Em si, a gente poderia desenvolver o tanto quanto o planeta conseguisse se reorganizar. Ou uhum, seja, se eu tenho uma floresta que leva 30 anos, ou leva 80 anos, ou 200 anos, eu não posso consumir demais, porque o tempo dela tem que se fazer durante o período de crescimento daquela floresta. E assim por diante, em relação a todas as áreas, né? A plantios, a, a, a organização alimentar. Então, nesse sentido, o Inaxis ele tirou aquele triple bottom line dessa situação triangular, que é o social, a economia e o meio ambiente. Então, a princípio, a palavra foi cunhada a partir desses 3 pilares, uhum, mas o Inaxis ele incluía mais 4. Então, dentre elas, ele incluía o nível ecológico, porque de tudo que nós fazemos, nós vamos precisar de tratamentos. Então, tudo que é manufaturado, tudo que é produzido, plantado, ali tem resíduo. E nós uhum, precisamos cuidar do resíduo. Então, ele tratava mais um eixo como eixo meio ambiente, no sentido de como que é o uso do recurso e conservação e preservação, e no outro lado, da
produção, havia a necessidade de se pensar os resíduos, os tratamentos necessários para tratar os resíduos. E aí pode ser efluentes, ou pode ser resíduos sólidos, ou os resíduos recicláveis. E o que é Uhum. necessário para isso poder acontecer? Então, esse é um quarto eixo que ele trouxe. Aí ele trouxe um eixo que é o eixo da cultura. O que funciona no Nordeste não funciona no Sudeste, não funciona no Sul. A região dos biomas tem culturas diferentes, tem modos de uso diferentes e vai exigir as adequações e adaptações culturais. Então, a sustentabilidade já não é uma fórmula, ela vai ser ela vai ser adaptada de acordo com as regiões. E a sua mitigação também, de acordo com as regiões. Então, você vê, a cabeça dele já era desse jeito em 89, tá? Uhum. Aí, ele ainda cria mais uma linha que é a educação. Não dá para olhar para todas essas áreas sem trabalhar termos e significados que passem a ser comuns. Então, tem que trabalhar o nível educativo, desde a criança até o jovem, até o adulto, e todos os níveis, governo, empresariado, comércio, serviços, tudo. Cada uma das áreas teria que ser ensinada a pensar a sustentabilidade a partir da sua área. Então, envolve um nível de, primeiro, colocar todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, para a gente compreender que se a gente ultrapassar aquele ponto, né, que é um ponto de equilíbrio, que a gente vai chamar de tipping point, de acordo com a região, né, dos mares ou da Amazônia, dos rios do Brasil, a gente teria que reconhecer, entender os mesmos significados e os significados particulares. E aí entra a cultura. Então, veja, já são 6 eixos. E tem um Uhum. sétimo que ele incluiu mais tarde, que era o nível espiritual, e que é um respeito a cada tradição, né? Ao nível laico ou ao nível de tradições. Por exemplo, os indígenas, com o seu interesse nas áreas, regiões sagradas, né? E o cuidado que eles têm com aquelas regiões, então teria que ter respeito a isso. E assim por diante, cada uma das religiões, a religião afro, o modo como o budismo faz e pensa o meio ambiente e essa palavra ecossistêmica, né, que é a sustentabilidade, é observar o ponto de visão, a visão de mundo a partir da sua experiência espiritual. Então, veja que já não é fácil, né? Mas é essa complexidade aplicada à cidade. Então, como que nós podemos trazer tudo isso para uma Curitiba sustentável? E Uhum. essa é a nossa aspiração. Então, tem gente que diz que é, corta árvores e organiza o trânsito e que isso é sustentabilidade. Sem Uhum. pensar nos rios que tem ali, sem pensar nos alagamentos que vão acontecer, sem pensar na emissão de CO2, da quantidade de carros que vai passar por ali. Nós estamos falando da Arthur Bernardes, né? Uhum. A emissão de CO2, o combustível fóssil sendo superativado e propriamente não resolve a questão do trânsito e diminui a nossa capacidade de absorção do CO2, diminui a nossa capacidade de equilibrar e estabilizar o aquecimento da nossa cidade.
falado em aquecimento global relativo à nossa cidade e relativo a pequenos microclimas que a cidade tem, ou seja, desqualificando a sustentabilidade e a Curitiba sustentável, mas falando de sustentabilidade. Uhum. Então, a gente tem hoje uma crise, na minha opinião. Além da crise climática, é uma crise de conceitos, é uma crise de significados e é uma É. crise de aplicações, sem escutar os cientistas, sem respeitar aqueles que têm trabalhado com os dados e divulgado os dados para nós, e sem estabelecer um planejamento que poderia ser um planejamento maravilhoso e coletivo, relativo à adaptação e mitigação da cidade, respeitando o que já temos de infraestrutura sustentável, e não o contrário, né? Sim. Então, são Não é, muitas. não é rápido, né? Eu só falei do primeiro item. Mas é isso, se a gente não quiser se debruçar de verdade sobre todos os aspectos do problema, não tem como encontrar solução, né? E Não. a solução nem sempre é rápida, como a gente gostaria que fosse. Todo mundo gostaria que fosse uma solução rápida, né? Mas nós estamos pensando em termos de ecodesenvolvimento a longo prazo também, né? Das Sim, futuras gerações da humanidade. E sim. tem gente que não pensa nisso, às vezes, que ele está tão envolvido no ganha-ganha do dia de hoje que não consegue. Aí a Mari falou também aqui, quando você falou sobre educação, que educação é a base de tudo para que os outros eixos avancem. Aí a pergunta que eu gostaria de trazer assim, Se como é que a puder. gente vai fazer educação hoje em dia? Porque as próprias escolas, elas estão aí sobrevivendo, né? Se transformando também, acompanhando de certa forma tudo o movimento do mundo. Mas a gente já sabe que não é mais como antes fazer a educação. Educação não é uma coisa só para criança, né? O adulto também precisa ser educado. Então, que meios assim que a gente pode utilizar sem pensar só nas escolas para trazer essa essa clareza de que existem vários pontos a serem pensados, né? Você toca num ponto super importante. E daí eu já puxo a palavra inovação social, que é uma metodologia, tá? Aí, É aí que vai emergindo as soluções. Por exemplo, na escola, o que a gente está estimulando mais modernamente, mas na verdade buscando os raciocínios mais clássicos e antigos, é a gente ensinar as crianças a olharem a natureza e descobrirem as soluções que a natureza traz. Então, chama Soluções Baseadas na Natureza, o nome científico é biomimética. E a biomimética é uma das formas, é uma das perspectivas criativas do design. Então, boa, biólogos, né? Biólogos, engenheiros florestais, o pessoal da física se une para descobrir determinadas soluções que a natureza proporciona e aonde o designer, junto com essa equipe, uma equipe transdisciplinar, ela vai construindo as soluções, o designer vai desenhando, tá? Ou vai até facilitando a maneira de raciocinar, porque a gente tem métodos onde a gente utiliza os bilhetes, utiliza o coletivo e o pensamento dos coletivos e vai juntos construindo as soluções. Então, os designers têm esse talento, digamos, intrínseco da nossa profissão. Mas isso a gente imagina aplicado às escolas, porque o modo como as escolas ensinam, talvez, a educação ambiental poderia se modernizar através desses métodos. Ok. Agora você me perguntou como que pessoas que estão fora da escola, né, que são adultos,
Ali, aquela situação do SOS Arthur Bernardes, ela é muito legal para a gente poder comentar como que emerge uma comunidade. Ali são pessoas vivendo nas suas casas, indo e vindo, utilizando aquela área, brincando, se encontrando, ou nem se cumprimentando, né? Porque eventualmente a gente tem ali uma ciclovia ou um espaço de corrida, de jogging, e as pessoas convivem. Mas, de repente, houve uma ameaça. Essa ameaça conectou todo mundo. Uhum. A primeira pessoa, que é uma pessoa que participou do conselho, do CONSEG, descobriu que haveriam mudanças, né? O conselho, CONSEG é o Conselho de Segurança. A pessoa, uma representante ali daquela comunidade, ela está ali escutando. De repente, ela viu que haveriam mudanças na rua. E aquelas mudanças incorriam em suprimir 270 árvores. Mais árvores vizinhas das ruas transversais, isso dava 330, 320, 330. Aí surgiu um alerta dentro dela, ela comentou com uma pessoa e a outra, você sabia disso? Você sabia disso? Não, mas aonde que está escrito isso? A prefeitura nos chamou para uma audiência para conversar com a população? Não. Aí vai puxando o fiozinho, né? Aquilo parecia ser uma audiência acontecida em 2002, Uhum. atualizada, não sei o quê, em 2009. Como assim? Agora nós estamos em 2024. Como é que a população de agora precisa saber das coisas? Ela precisa ser comunicada, conversada, dialogada, o que a população pensa. E esse fator foi desconsiderado. Uhum. E por aí as pessoas se reuniram, chamaram atenção, começaram a fazer chamados, a ligar para político A, político B, e nisso a turma do Gora foi, uma urbanista que está também candidata, a arquiteta Laís, Laís Leão. E nisso se organizou ali um núcleo. Esse núcleo começou a bater porta em porta e a dizer: Você sabia? Você sabia? Você sabia? E foi solicitado, então, da Câmara dos Vereadores uma audiência. E quem liderou daí essa audiência foi a vereadora Georgia Prates. E foi uma oportunidade maravilhosa, porque reuniu todo mundo que pensava de modos diversos, contudo, contra aquela situação. Por que que isso precisa ser assim, né? E então foram vários vereadores, foi o deputado Goura, que já foi em outros tempos o coordenador do meio ambiente no estado e também na cidade como vereador. Então foi ótima a conversa, porque aí a gente vê que tem aprendizagem, tem troca, tem Uhum. respeito, tem espaço para cada um falar. E falaram os geólogos, geógrafos, falaram os especialistas em água, é, falaram o professor Francisco, que é um geólogo famoso do MAD, Meio Ambiente, Desenvolvimento e Educação, da Universidade Federal. Então, veio apreciando todo mundo, tá? E então foi feita uma proposta e foi chamada a prefeitura não veio. Então, olha como é que nasce, né, Mário, o senso de comunidade. Tinha ali uma situação, uma ameaça e uma não concordância. E essa comunidade surgiu forte. E conversando, vários especialistas. Eu trouxe um pouco da situação das soluções baseadas na natureza, e o que nós estamos tendo hoje de alagamentos, né? Nós temos hoje alagamentos em regiões da cidade onde os rios foram fechados,
Eu passo por isso aqui na minha região, isso é uma das questões que me mobiliza, porque no Alto da 15 o rio enche e ele transborda e ele entra nas nossas garagens, né? E a gente fica aqui ilhado muitas vezes, e muitas vezes com perda de carro. Então, sempre tem prejuízos, mas são prejuízos que não são previstos, né? Aonde que está o a rima? Aonde que está o mapeamento atual, né, do que eles estão fazendo, as consequências e as mitigações? Não tinha, não tinha. Então, o movimento foi crescendo, crescendo. Ontem culminou numa grande reunião na Praça Santos Andrade, vários partidos, vários movimentos, o movimento da bicicleta, dos jovens pelo clima, alunos da universidade, todo mundo junto, fazendo uma conversa pacífica, andando pela Rua 15 e depois indo até o local. E todos assinamos uma carta, ou seja, a inovação social aconteceu. E essa inovação faz com que todos se atualizem rapidamente, né? Tá todo mundo falando sobre a mesma coisa. E tem mais, eu ainda faço mais uma defesa que eu acabei validando com meu filho, que é um ecólogo, é um físico e ecólogo, e que mora na Noruega. Ele escreveu junto com colegas, não foi ele o líder, mas ele fez a parte de modelagem, de colegas que estudaram os corredores ecológicos urbanos e como a prosperidade e aumento da diversidade acontece a partir desses corredores ecológicos. A conectividade acontece de aves migratórias ou endêmicas ou Aí eu peguei essa linha e trouxe para o jardim ambiental, aqui onde eu moro, né, Mago? Que Uhum. tem uma vegetação incrível e que faz parte dessas redes conectadas, né, junto com outras ruas, entre os parques. E isso faz toda uma biodiversidade invisível que não é contada dentro da economia ou do capitalismo da cidade, do Uhum. planejamento urbano da cidade. E esse ano nós estamos em ano de plano diretor. Então, todos vão poder questionar novamente as questões de trânsito, as questões de movimentos pela cidade, é, é, equilibrados com o meio ambiente. Nós podemos falar sobre isso tudo novamente no ano de 2025, né? Falei demais. Que maravilha! Eu Que preciso de maravilha, mas a espaço para ideia, falar as minhas ideias. a ideia é poder falar mesmo, né? E fica gravado para que outras pessoas possam ver e a gente continuar as conversas na medida que for possível de outras maneiras. O que me parece é que é isso mesmo. Ainda que pela dor, ainda que por uma emergência, mas a sociedade ainda é capaz de achar um caminho para se reunir em torno de alguma coisa que pega para todo mundo. E muitas coisas são ainda sentimentos. Você falou, uma biodiversidade invisível que faz o seu trabalho de biodiversidade e também de clima, né? Não só o clima físico que a gente fala, mas o clima sensorial, né? Porque toda cidade, enquanto tem vida, a parte da vida dela é a diversidade que ela abriga, que ela conecta. E isso que faz, que dá qualidade de vida, isso que traz a identidade da cidade também, né? Sim. Mago, eu me lembro muito de você, porque nesse jardim ambiental onde eu estou, eu sempre quis ter um sonho, assim, trazer aquela ideia da biodiversão, da, ah, do jardim biodiverso ou das hortas para cá. Só que é necessário várias etapas, né? A primeira delas é que a prefeitura permita. Uhum. Então, é preciso fazer um desenho, né? Uma.
imaginar como que seria esse jardim, junto com pessoas, não pode ser uma coisa sozinha, né? As pessoas têm que estar com vontade de fazer isso. Uhum. E, é, e aí, apresentar um desenho, isso poderia ser um projeto de lei, por exemplo, aonde Exato. a comunidade se une, tem um terreno baldio ali, a comunidade gostaria de plantar e ela faz um projeto. Então, aí tem inovação social, aí tem soluções baseadas na natureza, porque nós vamos observar, junto com os filhos idosos, toda a vizinhança, como que a natureza se expressa ali dentro da cidade, né? Nós vamos conseguir trazer o lixo, os compostos, né, e fazer compostagem no nosso próprio jardim, ou no terreno do vizinho, que é um terreno que está parado, baldio. Uhum. Eu fui impedida na primeira etapa. Não pode. A nossa cidade não permite em qualquer lugar isso. A senhora vai ter que conversar com tal setor e outro setor. E, puxa, mas poderia ser tão fácil. Era E, só a gente reunir o nosso grupo. Eu moro num prédio com 80 apartamentos. Não, são 60 aqui. 60 apartamentos. Ou seja, são 60 famílias. Do outro lado uhum. da rua, mais outras tantas, né? Uhum. Todos nós poderíamos nos reunir e aqui na frente fazer 10 por 10, E, alguma coisa assim, e um por existe lei, 10, um Bernadette? por 2. Vamos observar juntos, né? Tem lei que fala que não pode? Tem lei que fala que não pode. É. E Tem você chegou a amigos ver? nossos que fazem isso na frente do seu terreno, Uhum. na rua, né, na calçada, e não pode. E, Aham. e são multados. Uhum. Então, aí é um probleminha, né? Então, a gente tem que pedir licença, conseguir fazer. Até aí eu acho que não tem problema, mas tem muitos lugares em Curitiba que poderiam ser ativados. Tem muitos bairros que não tem nem árvore, Mago. E como ali poderia ser ativado o plantio de pomares, de árvores, as nativas, né? É, Sim. e hortas. Quantas pessoas poderiam se nutrir, se alimentar só com essa iniciativa, né? Sim. A Mari estava falando aqui da região sul, de ir mais para a região sul da cidade. É, eu não sei se ela não está falando disso, de uma área que tem poucas árvores. Quais os bairros que a gente está falando? A região sul é isso, ó, é Sítio Cercado, é Tatuquara, é Sique, é Caximba. É isso Então, é a uma área. área que até muito recentemente ainda tinha muita área natural, né? E de repente já está com excesso de população e uma pressão muito grande sobre toda a Isso. natureza, que nem árvore acaba Quanto sobrando, mais né? pobre o bairro, menos árvores. Então, essa é uma atenção. Quer dizer que o dinheiro precisava ser mais distribuído, né? A Uhum. questão do urbanismo, ela precisa é, ser movimentada. Na medida em que a gente planta as árvores, a água sobe, não é, Marco? A água é Sim. limpa, a gente Uhum. começa a permitir que as raízes guardem a água, a umidade, e ali gera um microclima e ali a temperatura é mais baixa. Isso. Atualmente, a gente sabe que a temperatura desses bairros da periferia tem 4 graus de diferença para mais. Uhum. Então, esse que é o grande problema. No calor, nossa, a gente ouviu essa semana o Carlos Nobre falando sobre as variações e o aumento de 7 graus, 4 graus na média. Mas isso, assim, em regiões da cidade, né? Quando ele fala esses valores, tem pontos do Brasil que vão ser muito mais altos. A gente já sabe que no Rio de Janeiro tem lugares que é 10 graus mais alto Uhum. e que fica quase inabitável e as pessoas estão vivendo lá, Uhum. né? Então,
como que seria a gente imaginar conforto para todas as pessoas? É só a partir da natureza, Mago. Exato. Portanto, eu não posso me esquecer nunca das experiências que eu tive com você, né? De Né? ver a natureza produzindo, só a gente deixando ela acontecer, né? Sim. Só pelo fato, né, de permitir isso. Agora, nesses lugares onde a ocupação é muito grande, muitas construções e pouco espaço, a gente já vai ter que ser mais criativo e ter mais o uso do design para poder, por exemplo, não dá para plantar árvore, vai ter que plantar trepadeira, vai ter que fazer Isso, telhado verde, isso, né? isso. Captação da As água da barreiras em chuva. cima dos telhados, porque Sim. não tem mais como colocar um tronco, né? Tem que ser uma coisa molinha que suba e faça a sombra lá em cima e a evapotranspiração. Então vamos ter que pensar mais em chuchu, maracujá, cipó, São João. Ai, que lindo! Você já tem as soluções. Ai, que lindo! É, Nós vamos trabalhar junto. sim. A natureza ela é muito exuberante também em inspiração, né? Sim, Então, realmente, eu gosto de tentar resolver tudo que eu preciso resolver com a natureza, né? Acaba sim, sendo uma arte, uma especialidade que a gente cria, né? E aí é isso, precisa de ter espaço para colocar as ideias e discutir as técnicas, e aí tem que ter essa permissão da municipalidade, da sociedade, né? Não só a permissão, mas até um programa, né? De revitalização, de estímulo, emergência né? climática mesmo. Sim. Aí, essa amiga nossa comum que está na Itália, ela dizia que há um estímulo é, nos impostos. Quem planta, quem cria, quem tem espaços verdes, são estimulados com o benefício no imposto. Olha, isso é outra coisa muito legal, né? Eu insisto Curitiba já. muito que as pessoas tenham seus jardins, que elas tenham espaço, né? Que elas façam as compostagens, que elas façam as separações. Isso é tudo estimulado. É um modo de pensar que é diferente. E é isso que a gente Sim. precisa trazer para a cidade, né? Porque a gente já está rapidamente chegou num ponto de emergência, num ponto de que Rapidamente. tá complicado de suportar a situação e que tem que ter soluções muito rápidas para a coisa não degringolar de vez, não inviabilizar a própria cidade, que pode ser alguma coisa que pode acontecer no futuro próximo, né? E essa estrutura de cidade acabar sendo inviabilizada pela concentração, pela densidade, pelo muita energia, muita poluição, né? Mas Mago, enquanto a gente está por aqui, de repente já existem lugares do mundo onde o pessoal enfrenta e cidades seculares que, tipo Paris, que teve as Olimpíadas agora, o pessoal lá conseguindo, mal ou bem, tratar o rio, né? Então a gente tem que partir para isso também. olha, eu tive na Alemanha em 80. Era uma intenção de morar na Alemanha, eu fiquei só 3 meses e meio. Mas tudo que eu aprendi, e vários brasileiros que estavam lá, era a limpeza dos rios, tá? Então, para nós que éramos do design, uma indústria ela pode ser muito poluente, mas se ela tem uma consciência, se ela tem regras e leis, né, ela pode, ela mesma fazer o tratamento do seu lixo. E nós vimos muitos rios serem despoluídos. O principal rio da Alemanha hoje é um rio onde as pessoas tomam banho. Tem campeonato de surf com ondas produzidas no centro de Aham. Berlim. Isso quer dizer que aquela água não é poluída. Uhum. Isso é uma outra lógica. E aqui, ao contrário, os nossos rios estão muito poluídos, né? Tem, às vezes, grau 4, que é o nível mais poluente, mais poluído, né?
enquanto que a gente poderia cuidar das águas, fazer tratamentos e deixar as nossas águas mais limpas. Isso também vai impactar em todo o restante. Isso vai Sim. impactar é, é, em tirar lixo da água, em ecobarreiras ou evitar futuramente os alagamentos com pequenas ações. Não é algo muito profundo, né? Uhum. Só que o dinheiro ele está indo para outro lugar, né? Esse que é o ponto. Então ele precisa de planejamento. E ele precisa incluir isso para que a próxima geração, a gente não precisa falar tão longe, mas claro, pensar longe, né? Mas já a próxima geração tenha soluções, porque senão o que você está contando é que realmente a cidade vai ficar inviável. Uhum. Sabe uma imagem que é uma imagem da minha adolescência? Eu estou contando que eu fui para a Alemanha porque eu fui numa época em que estava saindo da ditadura, né? E alguns livros, alguns autores se tornaram muito populares. Entre eles, o Inácio de Loyola Brandão, e o nome do livro era Não Verás País Nenhum. Você leu esse livro, Mago? Não, mas o título eu lembro. Mas esse livro é chocante. Ele é É. chocante porque ele mostra um Brasil do futuro. Eu acho que era ano de 2050 ou 2100, não lembro. Não sei se não é 2020. E o país inteiro queima, acontecem bolsões de deserto, e a gente teria, no futuro do pretérito, pequenas ilhas de oásis. Uhum. Então, aquela imagem ficou para mim como uma imagem muito absurda, mas que ela seria possível. Uhum. E é. É. Então, a gente vendo o Paulo Artacho Neto anteontem, falando com a equipe de ministros e com o presidente Lula sobre todo o potencial que o Brasil tem de geração de oxigênio, de regular o clima do planeta, pode ser queimado. Sim. Todo o potencial pode ser queimado com o que está acontecendo com as queimadas criminosas, né? Criminosas. Então, aí aquela situação de toda a abundância que nós temos se reverte ao contrário. Sim. E pelo Carlos Nobre, ele demonstra que nós já estávamos chegando próximos a um tipping point da Amazônia. Faltava apenas 20 ou 25%. E eu não sei em que ponto que nós estamos agora. Ele imaginava que a gente só chegaria nesse lugar em 2050, mas que nós, cuidando, né, fazendo Uhum. transformações e tal, no nosso modo de vida, a gente teria como segurar isso para Uhum. 2100. Só que tudo isso foi afunilando. E Uhum. ele deu uma declaração na semana passada que ele jamais imaginaria que isso chegasse tão rápido ao ponto que nós estamos chegando. Tão mais rápido, porque ele estava imaginando lá na frente. Uhum. Então, é muito sério o que nós estamos passando. Muito. A Mari Então, estava eu... colocando aqui uma coisa Ah, que eu lembrei enquanto você falava também, que tecnologia para reverter já existe, né? A gente vê aí as notícias da China plantando no deserto e recuperando o verdade. deserto, né? Então, assim como o deserto pode avançar, a floresta pode avançar também, mas parece que tem que ser uma coisa muito urgente e muito massiva, né? Não pode ser como a gente tem vindo hoje. Ah, eu faço ali no quintal, a gente faz uma pracinha de bolso, né? Tem que ter mesmo os parques onde for possível, os corredores e também
essa mudança de tecnologia da produção, né? Da própria agricultura nossa, né? Que é um negócio, não sei como que é difícil, é impermeável a cabeça desse povo. E muito político defendendo, né, esse sistema de produção muito baseado no petróleo, muito baseado no agrotóxico, muito baseado na grande área desmatada, né? Então, isso aí, puxa vida, temos que imediatamente ir mexendo, né? Aí nós falamos de falar um pouco da inovação social. Você já falou um pouquinho de como que um movimento, por causa de algumas árvores, pode trazer as pessoas para descobrir uma conectividade, uma autonomia, uma criatividade que ela não julgava ter. A gente andou por essas lidas aí, fazendo o CSA, né? Eu gosto do Carlos Careca, que quando ele vem para Curitiba, ele fala: estarei aqui cantando meus sucessos e meus fracassos. A gente também tem que cantar os fracassos. Não que a CSA seja um fracasso, né? Mas às vezes não chegou lá onde deveria chegar ainda, e a gente tem que continuar cantando, né? Eu não concordo. Eu tenho um lama, que eu acho que é o mesmo professor que o teu, que ele dizia assim, quando o casal se separava, né, as pessoas diziam, oh, que pena, nossa, tão felizes, tão bonitos, acabou, que pena. Ele dizia assim, não, não é isso, isso foram X anos de sucesso. Quantos É. anos você viveu com ele? 15 anos. Nossa, mas quantos anos de sucesso? 15 anos de sucesso. Então, esse é o modo Exatamente. de ver, né? Aham. Nós tivemos uma CSA de muito sucesso. Foram 6 anos de sucesso, né? Isso. Eu só Seis não anos. quero, não desejo que a pandemia seja uma desculpa também para a gente não voltar, né? Porque muita Olha, coisa acabou sendo desculpada pela pandemia e aí se acabou, né? E o CSA foi impactado pela pandemia, mas não tem mais pandemia, né? Mago, você sabe que eu sou encontrada pelas pessoas, as pessoas dizem para mim, quando que vai ter CSA? Vamos fazer um CSA. Até aqui nos pontos, né, onde a gente fazia a distribuição, ali na fábrica, né, as pessoas se encontravam, pegavam a sua sacola, compravam o pão. Então, acho que eu vou explicar um pouquinho do conceito do CSA, que é um conceito maravilhoso, né? O De CSA arquitetura aproxima social. um grupo de pessoas, famílias, pessoas que trabalham e tal. Todos os tipos de pessoas, não tem uma diferença. Pessoas que não trabalham também, pessoas Pessoas que que já estão comem, né? aposentadas ou que têm dificuldades econômicas, né? E ela aproxima o coletivo, o grupo coletivo que se nutre da agricultura e o agricultor. O agricultor é visto como uma área, uma terra que está sendo trabalhada de forma correta, orgânica, com certificação, tudo certinho, né? E esse agricultor, ele não precisa ter que produzir para levar as coisas para o distribuidor. Ele Uhum. entrega diretamente para quem vai consumir. Então, isso deixa uma relação de muita proximidade, de muito respeito, né? Onde quem recebe esse serviço do agricultor fica nutrido, porque a- por ser um produto orgânico, ele é saudável e ele vai gerar saúde. Então, é assim, imediato. A pessoa se alimenta bem e ela ganha saúde. E Uhum. a sua família também. E todos nós queremos que a nossa família esteja saudável. Então, é uma relação assim direta com a natureza.
E, por outro lado, a gente apoia o agricultor não precisa baixar o seu preço, entregar os seus valores, né, por um preço abusivo e ficar sujeito, inclusive, a não vender o seu produto porque tem muita oferta, por exemplo, Uhum. no Ceasa, né? Então, essa é uma relação bem próxima e muito bonita, uma relação bem eu vejo assim como uma relação poética até. Aham. Bom, é, então um grupo de pessoas se organiza, né, busca por um agricultor que se interesse nesse tipo de relação. E a gente tem aqui um transporte que que não pode ser abusivo, né, e que é alguém que transporta para que esse material chegue na comunidade. Às vezes é o próprio agricultor que faz isso, às vezes tem um intermediário. Mas a gente procura, nessa relação toda, tirar todo o máximo de intermediários que puder. Quando a Uhum. gente compra no supermercado, a gente compra na ponta aqui algo que já passou por muitos intermediários. E o agricultor está aqui no cantinho e ele nem se relaciona com o consumidor. Então, ele vende muito barato para alguém que transporta, para alguém que distribui, para alguém que vai para o supermercado, para chegar na nossa mesa. E tudo isso precisa de embalagens. Então, no sistema CSA, a gente tira as embalagens por completo e a relação é uma relação direta. Então, o ganho que é dado para o supermercado, que é dado para o distribuidor e para o transportador, esse ganho todo vem para o próprio agricultor e para quem está comprando, que acaba economizando, não precisa comprar coisas tão caras, porque os valores vão aumentando de acordo com o número de etapas e pessoas, serviços que tem aí nessa cadeia produtiva do alimento, do plantador até o supermercado. Então, a gente elimina tudo isso e todos são melhor remunerados, todos têm um valor maior, todos são apreciados. Eu fiz um cálculo, Mago, em 6 anos, a gente deixou, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Por família, nós economizamos 208 sacolas por ano. Em 30 famílias, foi 6.256 sacolas. Em 6 anos, foi 37.543 sacolas. Sacolinha plástica, Sacolas descartável. plásticas, só tirando a sacola plástica de levar a verdura daqui para lá e de lá para cá, botar na Uhum. geladeira. Isso significa, aí tirando também o isopor, tirando aquelas caixinhas de Bandejinha. plástico, que elas existem, elas têm sua função. No design, elas são importantes, mas a gente quer eliminar isso, né? Uhum. É uma iniciativa, não precisa fazer isso com o todo. Então, com isso, o cálculo que eu fiz, se cada sacola é 22 centavos, nós economizamos nesse grupo R$ 8.259. É demais quando a gente pensa nisso. Imagina pensar em escala. Então, Sim. daí eu queria trazer, daí isso é um sonho, né? O que você acha? Nós podemos criar condições, né, de que o cinturão verde que tem em volta de Curitiba forneça para grupos de inovação social que se interessem nessa relação direta. E poderia ter algum tipo de incentivo ou criar esse tipo de projeto, que são projetos que podem, como que eu posso dizer, estimular as relações e a Uhum. saúde das pessoas. Mas Sim. isso não vai impactar em todo esse comércio e mercado que já existe, Uhum. como um sistema convencional do mercado. Uhum.
Só que a gente poderia estar estimulando. E uma outra ideia é que esse tipo de projeto pudesse estar apoiando moradores de rua, por exemplo. Uhum, Que esses moradores de rua pudessem estar morando em vilas, por uhum, exemplo. E que nós, daí, como grupo, que nos beneficiamos e conseguimos alguma economia ali, pudéssemos estar apoiando essas atividades. E essas pessoas com segurança alimentar é, mantida, né? E essa relação direta com a natureza, a uhum. saúde. Imagina, nós podíamos criar Sim. alguma coisa Esse- assim. esses Isso são dias grupos de inovação social, entende? esses dias um aluno que está estudando o primeiro ano de agronomia na PUC e que trabalha com jardinagem, né? Ele falou de criar alguma coisa parecida com as hortas urbanas. E agora eu estou vendo aqui, a Mari escreveu no chat também, CSA urbana, não sei se foi isso que ela quis falar. Então, eu acho que com certeza a Isso mesmo. gente tem mesmo que valorizar esse tipo de coisa, mesmo que elas sejam simbólicas, né? Porque elas têm essa capacidade de criar o novo, de a gente sentir o gostinho, né? Do que é essa relação mais íntima com o colega consumidor, com o irmão produtor, de ter essa proximidade com a terra, de poder conhecer de onde que vem a alface, a berinjela, a verdura, o tempero que a gente come, né? Mas Eu me até não parece que essa comentei coisa que as famílias vão, né, uma vez ao mês ou a cada 3 meses vão, plantam juntos, fazem colheita, e as crianças tomam contato com isso. É lindo, né? é, mas vamos anotar bem, bem anotadinha essa ideia das hortas urbanas e da Está CSA gravado. vindo para, né, para o plano de, como é que fala? Para o plano quadrianual da vereadora Bernadette PPA, Brandão. o PPA, É. o plano plurianual da vereadora. Oba! Isso. Mas vocês me apoiam daí, né? Eu preciso Mas de a gente está aí para apoio. isso, né? Não Sempre. adianta, essas ideias são bem inovadoras, né? Mas se os grupos, as pessoas não tiverem interesse, elas quiserem ir no supermercado e tal, tá bom, tudo bem. Uhum. Isso não vai acontecer. Mas é tão bom, né, quando acontece. E como as pessoas me pedem, muitas vezes, eu sempre fico pensando, como que a gente vai, quem que a gente vai desenvolver a relação agora, com quem, para poder criar essa sinergia novamente. É possível, e eu tenho Uhum. disponibilidade, independente de ser vereador ou não, né? Eu tenho Isso. vontade, disponibilidade. Uhum. E plantadores da onde for. Recentemente eu tive com um grupo de agroecologia, viu, Mago? Muito lindo. Inicialmente era de Itaperuçu, e daí veio o pessoal lá essa região do Vale do Ribeira. E foi uma reunião linda, foi ali no MON, foram 30 famílias, eu só fui como experimentadora dessa vez, só Uhum. olhar, observadora, sabe? Senti saudades de fazer aquelas hortas mandalas, a distribuição em mandala. É um sistema maravilhoso, né? A gente pode Muito criar bom. tanta coisa legal. E utilizar, às vezes, né, tem pátios de escolas, pátios de condomínios, os terrenos baldios que você falou, né? Já citei algumas iniciativas em Curitiba, por exemplo, o pessoal faz as hortas embaixo das altas tensões, né? Lá no Tatuquara, já participei de alguma coisa desse tipo por lá. Então, a gente descobrir realmente onde tem condição de plantar e fazer isso virar um caldo grosso, né? Mago, chama vazios urbanos. Nessa semana também tive essa oportunidade linda, foi assim, uma sorte acontecendo, que o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, chamar
para colocar uma abertura e um pacto de intenções pelas cidades sustentáveis. E eu me senti chamada, lógico, né? Pois esse é o Hum, tema, lá vou eu. E, no fim das contas, era só para a majoritária, só para os partidos. Mas eu acabei representando, junto com o Gora, o PDT. Foi muito legal, porque eles também estão com essa consciência e tem um núcleo de sustentabilidade lá, interessado em trabalhar habitação de interesse social, ocupação dos vazios urbanos, aproveitar a infraestrutura de adensamento já existente para maximizar e evitar de ter que ocupar mais áreas, né, no campo da cidade, trabalhando ecoeficiência, é, uma regulamentação para cidades sustentáveis. Então, eu me senti super feliz, super contemplada, como se eu estivesse no lugar certo, que era um lugar que eu buscava há 25 anos, gente. uhum, Eu já trabalho com o tema da sustentabilidade há 40, mas ele não foi cunhado, ele foi cunhado de 86 a 89. Depois disso veio a Eco 92 e assim por diante. Então, o tema da palavra, não desenvolvimento sustentável, mas da sustentabilidade, dessa forma, ou triple bottom line, ou dessa forma mais ampla que eu trouxe hoje, é de 89. Ou seja, eu me formei em 83 e eu já trabalhava com resíduos, eu fui trabalhando com resíduos das empresas, pense. uhum, Eu tinha uma marcenaria pequena e eu já pegava o resto, o resíduo dos outros, e daquilo eu fazia milhões de coisas, desde brinquedos pequenos, aquele pianinho da Estrela, lembram esse uhum, pianinho? Ele ainda é um produto popular na Europa. Popular no sentido que ele vende muito. E eu fiz muitos mil desse para a Estrela. uhum. Tudo com material de resto de indústria que fazia pinos. Então, veja como que a gente pode já pensar de um modo diferente. Eu fazia isso nos anos 80, quando Isso. nem ninguém Aí é pensava nisso. o gancho para um outro tema nosso, né? Que é o lixo zero, Lixo a zero. questão da Isso, logística do lixo, né? sim. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso também. Ó, já estamos aí com quase 9 da noite. 21. Não, quase Vamos 10. acabar, então. Vamos Quase trabalhar 10 esse horas. tema, mas esse é um tema que você trabalha também, né, Marco? Porque uma Aham. coisa não pode estar separada da outra. Se a pessoa se alimenta, ela gera resíduo. Isso é natural. A Uhum. natureza tem esse ciclo da vida, morte, vida, né? Vida, morte, vida, é sempre um ciclo. Não, Uhum. não, não existe nada que é apenas vida e para sempre vida. Não existe, né? Então, a própria natureza recicla os seus resíduos. E nós, como seres humanos, precisamos copiar a natureza. Então, a gente precisa fazer separação dos materiais e entender os tempos de cada material. Se a gente tem um alimento como, por exemplo, casca de banana, restos de alface, cenoura, as cascas e tal, isso tudo se transforma rapidamente, novamente, em matéria orgânica, É que muito é simples, muito fácil, né? maravilhosamente uma riqueza, um enriquecimento para o solo, é uma proteção para o nosso solo. E aí aquele solo vai ser transformado novamente, vai ser plantado novamente e assim por diante. Então, Uhum. aí tem um ciclo natural de vida e morte e nova vida surgindo naturalmente. E a gente precisa incentivar isso. Se a gente faz um cálculo assim, cada família consome em torno de 1 a 2 quilos por semana. Não, cada pessoa. Dentro de uma família, então, é 10, 15 quilos por semana.
Então, num mês, a gente tem 60 quilos de alimento de lixo, tá? Se a gente separa e começa a utilizar esse material, esse material ele precisa de um outro complemento, que é uma horta. Se Uhum, eu faço uma compostagem residencial, caseira, eu preciso ter aonde colocar esse humus. E uhum, aí nisso tem um ciclo, né? Eu me uhum, alimento, transformo, faço compostagem, essa compostagem vai para algum lugar que é ou uma plantação que eu mesma domine, ou algo que a gente possa fazer coletivamente. Ou uhum. um sistema daqueles de que faz a coleta, né? Como que é o nome? Composta mais. O Composta Mais, isso. É. Tem um outro nome, né, em Florianópolis e no Rio Grande do Sul. Bom, Uhum, o Composta Mais alguém que vem, coleta teu material orgânico e organiza isso de uma forma mais processada, ampla, né? Mais uhum, e vai beneficiar alguma horta bacana que esteja acontecendo. Ok. Então, esse ciclo é um ciclo que ele vai exigir colaboração, vai exigir que todos tenham atenção e todos possam participar. Mas aí, digamos que a gente não consegue que todos façam isso. Digamos que a gente uhum, consiga só que 30% da população faça. Isso tira 30% das toneladas de lixo que vai para o aterro. uhum. Curitiba, acho que produz, meu Deus, agora o número ele é tão grande que eu não sei se é mensal, 2 toneladas diárias, né? 2 toneladas diárias, 2.000 toneladas de lixo. É uma coisa muito absurda. É, Eu duas tenho esse mil. número, mas é que é Uhum. tão grande, tão absurdo, eu não consigo nem, não cabe dentro de mim, tá? Sim. Imagine a pressão que isso faz no aterro. E esse aterro é aquele aterro que faz churume, daí intoxica o lençol freático, tem população do lado, e agora tinha uma lei na semana passada querendo diminuir a área entre o lixão e a população. Meu Ah. Deus! Em vez de diminuir a necessidade do aterro, de fazer outro tipo de logística, né? E tem coisas que já existem que dão certos. Mesmo aqui em Curitiba, eu vi alguma coisa de câmbio verde, trocava lixo por árvore ou trocar lixo por alimento mesmo, né? Lixo que a gente fala, o resíduo orgânico, né? Eu não sei se esses programas só ficaram no experimental, se eles ainda estão dentro da prefeitura, que em alguns lugares a pessoa vai lá e ela troca o resíduo por um vale para pegar alimento no sacolão ou no... Você está vendo a propaganda deles falar disso? Não, eu já vi em algum tempo, né? E, e cidades, inclusive, que fazem uma moeda, né? Cria uma moeda para fazer esse tipo de incentivo, de troca, e que faz diferença na renda e no consumo das famílias. Porque eu gosto sempre de perguntar para as pessoas: quanto que você paga na casca de banana? As pessoas acham que é de graça, Muito bom, muito né? bom. Aquela casca ali, aquela banana, quanto tempo ela levou para ser formada, né, Marco? Aham. Quanto tempo dá? 6 meses? Aqui para nós aqui é Um mais um ano? pouco, né? Uma vez É ao ano. Uma um vez ano e ao ano. meio, né? No litoral é um ano, né? 8 meses, 9 meses, mas é mais de 6, né? É. Então, aí tem um custo, né? E isso a Uhum, gente chama de capitalismo natural, que é um cálculo que é feito pela produção natural da natureza, né? Quanto uhum, tempo leva uma árvore, quanto que é o custo disso, quanto que é o custo da emissão do oxigênio que ela gera, né? Quanto uhum. que é o custo de uma floresta em pé, e isso tem uma economia dentro disso,
né? Sim. Esse livro, O Capitalismo Natural, que é do Lovins e... Ai, me esqueci o nome dos autores. Mas o prefeito, na época, era o Jaime Lerner, e ele já falava de biomimética, de produção de soluções baseadas na natureza. Esse livro é um livro de 95, 96. Uhum. Eu vi o lançamento dele em Toronto, em inglês. E ele veio para o Brasil, daí em português, depois, lá por 99, 2000. Então, imagine, tudo é quantificável, tudo isso é economia, mas essa é uma economia invisível, né? Que dentro dessa economia capitalista é chamada de externalidades. Uhum. E ela não é computada pelos valores que nós pagamos. E justamente por isso ela não tem capacidade de regeneração, né? Uhum. E nós precisamos mudar a mentalidade para um planejamento de regeneração. É, por isso eu falo assim da Curitiba regenerativa, porque aí tudo está sempre em movimento, tudo sendo multiplicado e pensado na forma de calcular quanto de sol e energia, quanto de água que tem no solo, quanto de raízes que mantém o nosso solo, quanto de riqueza no solo, né? Uhum. E aí isso é uma outra lógica Sim. econômica, uma outra É, lógica econômica. e colocando grupos para fazer as contas e tudo, a gente pode fazer uma conta que contabilize esse custo, por exemplo, do transporte do lixo orgânico para um aterro, o custo ambiental Isso, desse de lá e o custo que seria fazer as compostagens localizadas, ter pontos, né, de compostagem, porque pode tranquilamente ser em praças, né, pode tranquilamente ser em pátios de instituições, né, sejam elas empresas ou associações, né, os próprios condomínios têm essa condição. Você sabe que eu trabalho com isso no dia a dia e a sim. gente encontra às vezes algum condomínio que tem boa vontade e faz não só a compostagem do resíduo das casas, mas até do jardim, né? Até da jardinagem. Então, é fazer Aquela cálculos grama que é diferenciados. gerada é tão rica, né? Aquilo ali é para composteira, né? É. Mas, Aquilo Ber, ali, em 1 ou 2 meses, ele se derrete e se transforma em solo, né? é, Em enxofre, mas, em carbono, né? mas ainda vamos conversar bastante, né? Eu Uhum. falo que o segredo é não morrer, é, Isso! Muito ao continuar, contrário, nós estamos aqui muito vivos e com muita vontade, continuar respirando, né? muita E energia. realmente fazendo isso que a gente faz, conversando, levando a alegria, as soluções com alegria, com leveza, né? Incluindo. E aí nós vamos ter mais tempo para fazer isso aí. Por hoje, eu acho que você podia agora ir finalizando, falar um pouco mais da tua pretensão à Câmara de Vereadores, né? Como é que você está sentindo essa campanha? O que que você está, o que está mudando em você como pessoa humana por causa desse novo desafio que você se colocou aí, né? Qual que é a Olha, impressão que você tem? eu queria contar que eu estou me sentindo ultra apoiada, muito viva, muito energética. Vocês já me conhecem que eu sou bem energética, com uma capacidade assim de muita realização, né? Eu acordo muito cedo e eu produzo muito durante o dia. Eu estou sempre assim, numa atividade bem intensa. E eu estou me sentindo mais leve, mais cheia de ideias e vontades. E assim com muito abertura, né, de ouvir as ideias e de querer interagir com as pessoas. Tá muito divertido, tá gostoso. Eu estou adorando encontrar as pessoas.
e ouvir as suas ideias, porque todo mundo tem uma ideia legal para a cidade. E isso é muito legal, porque eu não me sinto sozinha, né? Eu sinto que tem um grupo de apoio imenso em volta. E eu acho isso muito importante. Eu não acho, eu não concordo. E eu, inclusive, tive que lidar com o meu próprio preconceito de que um vereador, ele é colocado lá e ele é abandonado. Eu não acho isso, não Uhum. concordo. Eu acho que todo mundo tem que manter, continuar fazendo grupos, continuar, seja grupos de WhatsApp e encontros, aonde a gente mantém as ideias, a gente gera novas Uhum. ideias e vai podendo trazer devoluções, né? Olha, sobre aquela ideia nós montamos um projeto, esse projeto tá no status X. E a gente está sempre atualizando as pessoas que deveriam estar interessadas, mantendo seu interesse pela cidade, pelas coisas que coletivamente construindo junto com o vereador. Então, essa é a minha esperança, tá? Eu tenho vontade, assim, de fazer um recado, assim, para todos que se interessem nessas atividades ligadas à sustentabilidade, né? Eu não falei de um monte de ideias, hein? Eu tenho Pois ideia é. de parques para adultos, porque os adultos precisam ter Sim. lazer, se Aham. divertir, pular como quando era criança, para reencontrar essa energia de alegria, de Hum. leveza da criança em si. E isso pode ser feito através dos parques, de praças que sejam mais lúdicas e divertidas. Nós temos muitos parques em Curitiba, mas a gente não tem nada que seja para adulto. Não Uhum. tem coisa mais gostosa do que um balanço, não é? Uhum. Uhum. Ou um escorregador que você sente aquele Sim. friozinho na barriga. Que gostoso que é, por que que não pode, né? Aham. Lá nos países nórdicos, os brinquedos são gigantes e os adultos brincam com as crianças. Pode brincar. Pode, está liberado a liberdade de Aham. brincar, né? E, de novo, hein, Mago? Estou aqui me rememorando de você, assim, brincando com a gente, dizendo: biodiversão, pessoal, energia de biodiversão, né? Aham. Então, nós somos movidos a isso, e eu gostaria que as pessoas se reconectassem com isso. Então, é isso, eu estou oferecendo esse tipo de ideias e também de escuta, né? Para que as pessoas façam junto o mandato, tá? Se as pessoas se interessam em melhorar o clima, evitar que a gente entre naquela radicalidade da crise climática, né? Se as pessoas se interessam em sustentabilidade, inclusive em aprender o que é melhor sustentabilidade, como aplicar nas suas vidas, por favor, vote em mim. Qual que é o número, Ber? O meu número é 12108. 12.108. Por que Aí. será, né? Vamos. 12108 não é difícil de guardar. É Cento e verdade. oito, pessoal, é o número de malas é o número de bolinhas que tem num mala. E o mala é um Um terço. instrumento, né? É um instrumento maravilhoso dos budistas para rezar pelos seres, né? Para Aham. ultrapassar as dificuldades, os sofrimentos. Então, é um instrumento poderoso. Então fica aí a lembrança para quem está ainda assistindo antes da campanha, antes da eleição, Sim, que não sabia ainda um candidato que é comprometido com ambiente, com qualidade de vida, com o slow bem-estar. design, o Slow bem-estar, design. Olha, eu nem né? falei sobre isso. Nós temos aqui a Bernadette Brandão, né? Uma grande amiga que eu, da parte assim, do meu conhecimento, não tem nem o que falar da boa vontade, da sinceridade, da transparência, né? E agora com essa disposição abençoada de estar aí nos servindo na Câmara de Vereadores.
Eu espero chegar lá, tá? Tomara E ver. ainda queria dar um último recado, que é, tem uma campanha de financiamento coletivo circulando, que ajuda a manutenção das pessoas que fazem parte e do mínimo, né, que a gente está fazendo, não muito, mas assim, material gráfico, bandeiras, coisas que fazem as pessoas nos encontrar, tá? Material de comunicação. Então, quem quiser, entra em doar para barra Bernadette Brandão, e isso, é, a sua contribuição vai ajudar muito. E você vai A- sentir que está fazendo parte. Aonde que é essa campanha? É uma campanha de financiamento coletivo, chama Doar para, www.doar para barra Uhum. Bernadette Brandão. Beleza. Beleza? Muito Dá uma obrigado, olhada no meu Bernadette. Instagram que tá lá, tá tudo lá. Isso aí. Uma Obrigada boa pela noite, então, e continuamos oportunidade. juntos. Obrigada, querido. Obrigado também. Valeu. Tchau, Mari. Amei que você estava por aqui. Daiane, muito obrigada pelo apoio. A Mari foi pontuando tudo aí, ó, tá bem, Muito né? legal. Estou gravando tudo aqui. Não vou perder nenhuma. Valeu. Obrigado, Beijo, gente. Obrigado, querido. Mário. Obrigado, Dai. Boa noite. Boa Boa noite. semana. Aí, aqui.